Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. A Bíblia Sagrada é a resposta para todas as nossas angústias. Eu estava vendo um canal conspiratório hoje de manhã. O Afonso, um geofísico, cientista da USP, que foi embora para os Estados Unidos, agora acho que mora em outro país, não sei. Então ele é um dos... Eu diria que ele não é uma pessoa, da teoria da conspiração, mas ele desvenda bem. Então ele estava comentando uma entrevista com a secretária do governo americano, fez ao Ben Carson. Ben Carson, um homem político. E os governos do mundo, claro, com exceção do governo brasileiro que só pensa em cachaça, estão preocupados com algo muito grande que vai acontecer nos próximos dias. O Dr. Afonso, como geofísico, acredita que está relacionado à inversão magnética da Terra. Inversão do campo magnético da Terra. Uma coisa eu sei. Acontecimentos catastróficos estão por vir. Não é porque a teoria da conspiração disse, mas é porque a Bíblia disse. Jesus disse há 2000 anos. Jesus disse: haverá destruição. Para vocês que são meus seguidores, não adianta você arrumar dinheiro e comprar um bunker para ficar vivendo protegido embaixo da terra. Não. O segredo é você arrumar dinheiro espiritual, abrir uma conta no céu, para que você receba de graça a água da vida, para que você receba o convite para habitar no céu. Não haverá bunker que poderá te proteger. Em 1888, houve uma grita americana para se impor a lei dominical nacional. Eles chamam lá o domingo de Dia do Senhor. Tinha lá no Congresso, para discutir essas questões, um cidadão adventista do sétimo dia. E por causa do depoimento dele, essa lei foi engavetada. A lei foi engavetada, mas a ideia não. Então se criou uma coisa chamada Liga do Dia do Senhor. É como se fosse uma fundação para trabalhar o mundo todo em prol da santificação do domingo, a maior bandeira da Igreja Católica Romana. Vocês lembram que o cardeal brasileiro, não lembro o nome dele agora, Dom Silvio, não sei, ele foi eleito Papa em 78, mas ele recusou porque o Papa João Paulo I tinha acabado de morrer e ele falou: não, eu já estou com 70 anos, já tenho 8 pontos safena, não quero morrer logo e deixar a igreja triste, sem papo. Essa é a versão oficial. Então ele declinou da eleição e depois foi eleito o Papa João Paulo II, o homem que modernizou a Igreja Católica. Ele conseguiu transformar a visão temerária que os povos protestantes tinham da Igreja Católica ele adoçou a pílula. Então as pessoas passaram a encarar a Igreja Católica não como aquele poder perseguidor implementado pelo Império Romano na época de Jesus e fortalecido
durante 1500 anos, quando nasceu a Reforma. Então a Reforma espalhou para o mundo a realidade do Império Romano, seja ele secular ou cristão. Então o que o nosso cardeal brasileiro estava com medo de verdade? Estava com medo de ser morto também. Seria o Papa João Paulo II morto. Então ele preferiu renunciar. E aí o Karol Wojtyła, o João Paulo II, foi eleito e modernizou a igreja. Tanto é que ele é chamado de o Papa Pop. Teve uns anos atrás aí, não sei se faz 10 ou um pouco menos de anos, tinha uma lei no Congresso Nacional para instituir a Igreja Católica Romana como a igreja oficial do Brasil. Graças a Deus essa lei ela não passou, está lá nas gavetas do Congresso Nacional. Agora imagina se o Papa fosse brasileiro. Se o Papa fosse brasileiro, o Brasil seria hoje uma nação oficialmente católica. E isso implicaria muita coisa. O Brasil teria força na implementação da lei do dia do Senhor. Graças a Deus, a esquerdalha combateu e essa lei não passou. Mas do ponto de vista global, ainda há perigo. E por coincidência, não coincidência, por providência divina, no Congresso Nacional Americano existe um adventista tão proeminente como aquele que depois há 100 anos atrás é o Dr. Ben Carson. Foi candidato a presidente, inclusive, e hoje ele faz frente à Comissão de Liberdade Religiosa do governo americano. Como cristão, não devemos esperar muito dele, não. Mas uma coisa ele pode fazer, e certamente fará. Ele dará um alerta à igreja sobre como as coisas estão correndo lá. Porque ele não pode falar o que deve ser falado, então ele seria perseguido. A igreja americana não é tão perseguida quanto a igreja brasileira, porque lá o povo tem mais força do que o Estado. Aqui é o contrário. O Estado ele concede concessões para empresas, inclusive religiosas. Então, são concessões. E a concessão pode ser retirada a qualquer momento. Ou seja, aqui o Estado é mais forte e o povo mais fraco. Na América, o Estado é mais subjugado e o povo mais forte. Então, os americanos eles sabem viver melhor do que nós. Porque eles sabem se manter como povo livre. Alusões, imagens e símbolos. Está acabando a lição das profecias. O autor Sean Bonster está nos mostrando imagens, símbolos proféticos. E isso é muito bom. E ele foi muito feliz porque ele abordou um tema sob o ponto de vista moderníssimo, que nos levou a refletir sobre os últimos acontecimentos. Inclusive a capa da lição faz alusão à eleição do Papa Leão XIV. Porque aqui mostra o Leão 0. Só que o Leão XIV não é o sucessor de Cristo. Na melhor das hipóteses, o Leão XIV é sucessor de Pedro. E Pedro era só um ser humano comedor de feijão e arroz, que foi perseguido pelo poder romano e foi morto, crucificado.
Mas o leão zero é Jesus Cristo. Sobre os ombros de Jesus Cristo está firmada a amada igreja de Deus. Aproveita, minha gente, se inscreva no canal, se ainda não for o caso. O nosso canal é desse tamaninho assim, ó, somos uma formiguinha. Por isso eu ainda pude fazer 1000 vídeos com liberdade. Tudo que eu pensei eu falei, tá aí. Tudo que eu entendi eu falei, tá aí. Mas quando o canal crescer, que virar um elefante enorme, o Estado não vai querer que a gente continue falando essas besteiras aqui. Então eles nos perseguirão. E nós precisamos estar preparados para a perseguição. Hoje vamos começar uma lição nova. Uma semana nova, o último mês do trimestre. Para quem o fim tem chegado? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Essa lição vai ao ar sábado, dia 31. Hoje é quinta, dia 29. Amanhã, sexta, 30. Sábado, depois de amanhã. Semana passada eu não passei muito bem, mas o Senhor me deu um insight. Eu consegui gravar uma semana de vídeos. Então, nos dias que eu não pude, graças a Deus, pudemos publicar vídeos diariamente aqui, graças a Deus. Você não percebeu, mas eu fiquei doentinho, voltei e estou aqui, graças a Deus. Verso para inculcar. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. O apóstolo São Paulo escreveu há 2000 anos atrás: o fim tem chegado. O Congresso americano em 1888 tentou implementar a lei dominical. Mas o nosso irmão lá, adventista, falava: o fim tem chegado. Passados 100 anos, estão com a mesma dificuldade. Eles estão lutando para implementar o dia do Senhor em todo o mundo. E agora eles estão com uma força poderosa, o próprio Leão 14. O Leão 14 romano é americano. A probabilidade do dia do Senhor ser aprovado no Congresso americano é 99%. Positivo. Mas nós temos uma voz lá dentro, Ben Carson. No mínimo ele vai nos atualizar sobre os acontecimentos. Paulo já falou sobre isso. Fique firme. Apegue-se à mão do Senhor. Apegue-se à mão do Senhor. O fim está chegado para nós. O apóstolo Paulo falou não uma vez, várias vezes. É o fim, é o fim, é o fim. O homem do pecado já está vivendo. Naquela época, imagina hoje. Hoje o Apocalipse 17 diz que o homem do pecado está vivendo na forma do 8º poder. Depois dos 7 papas do Apocalipse, viria o 8º poder. E esse 8º poder é o quê? A junção de América com Roma. Uma junção misteriosa. O Papa romano é americano. Para mim, isso é profético demais. Eu cantei a bola.
Eu falei, se for eleito um papa diferente do usual, graças a Deus está gravado aí, uns 10 dias, 15 dias antes da eleição do papa. Se for eleito um papa fora da curva, eu até chutei. Eu não sabia que o Trump estava querendo ser eleito papa. Se eu soubesse que Trump era candidato, porque depois da eleição do papa eu vi uma reportagem do Trump vestido de papa. E aí perguntaram, quem que você quer que seja papa? Ele falou, eu. Se eu soubesse que o Trump estava querendo ser papa, eu teria dito, se o Trump for eleito, teria sido mais feliz na profecia, na interpretação da profecia. Mas aí eu falei, se for eleito um americano, e aí eu chutei Elon Musk. Eu sei, o Elon Musk não é americano, ele é africano. Mais um caldo para ele ter sido eleito, para que ele pudesse ser eleito, porque ele era africano, americano. Então ele não tinha o ranço que as pessoas em geral têm dos americanos. Mas bateu na trave, foi eleito papa americano, Leão XIV. E eles vão levar em frente, apesar de ele ter pegado o nome 14 e não Francisco II, ele vai encampar o nome as leis da Laudato Si e da Fratelli Tutti, as duas cartas papais mais importantes de Francisco. Você não pode esquecer que o Leão XIII, um dos leões, decretaram por carta que a palavra do Papa não pode ser desmentida. Então tudo que ele falar por essas cartas são leis inquestionáveis. Então o que o Papa Francisco sugeriu? A lei de Deus como obrigatória para o mundo todo. E na Fratelli Tutti ele fala de novo. Ele fala que a Mãe Terra precisa ser protegida para a salvação do meio ambiente. E o domingo entra como dia de descanso mundial para a preservação do meio ambiente. É uma loucura, mas está acontecendo. A profecia está se desenrolando diante de nossos olhos. Não se trata de conspiração, teoria de conspiração. Se trata de realidade que está acontecendo agora. Essa lição ela foi feita, antigamente era feita com 10 anos de antecedência. Agora com a modernização dos meios, talvez tenha sido um pouco menos, talvez uns 5 anos de antecedência. Porque essas lições são feitas para o mundo inteiro. Então é convidado um autor que escreve sobre isso. E essa lição, que foi publicada em 2025, ela foi preparada pelo menos há 5 anos atrás. E ela está tão atual, inclusive na capa, como se ela tivesse sido publicada depois da eleição do Leão XIV. É isso que me deixa abobado, agradecido ao vigia das pessoas, porque ele não deixa os seus servos no escuridão. A luz dele nos alumia como o poste alumia essa rua hoje. A Bíblia, diz o autor Shawn Bonstra, o autor dessa lição, está repleta de relato sobre o povo de Deus que apontam para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. Existe uma verdade presente, a verdade presente é essa: Jesus está voltando. Fugir de Babilônia, não aceite a marca da besta, o monstro de Apocalipse 13. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque estamos sob o juízo de Deus. Alguns desses relatos prefiguram eventos dos últimos dias, com detalhes surpreendentes, provendo uma base mais ampla para a compreensão das profecias de Daniel e Apocalipse.
Daniel e Apocalipse está mais vivo do que nunca. Meu irmãozinho, se você nunca leu a Bíblia, comece agora. Comece com Apocalipse capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Pula para o 12, depois o 14, depois os últimos 19, 20, 21, 22. Depois leia Jó. Depois leia Lucas, Atos, as cartas apostólicas. Se você não quiser ler Lucas, leia João. A Bíblia fala sobre a liberdade da nossa consciência. Um assunto que estava em voga há 100 anos atrás está em voga agora. A nossa consciência está correndo perigo. Nós estamos correndo o risco de sermos solapados, apagados pela cultura demoníaca moderna. O que essa cultura ensina? Que o homem é Deus, que não existe Deus, que Deus é só uma ideia abstrata. Cuidado, meu irmão. Sem violar a liberdade de consciência, Deus pode perfeitamente conduzir os eventos que ocorrerão agora, nesses últimos dias. Nesses últimos dias, ano jubileu, 25 do 7º milênio, o milênio do reino de Jesus Cristo. É nesse milênio que Jesus Cristo vai implementar o seu reino, que já começou na cruz, mas não foi implementado ainda. Vai ser implementado na sua volta agora gloriosa, por esses dias. Como dizia o apóstolo Paulo, por esses dias. Como dizia esse nosso irmão lá, eu não lembro o nome dele, em 1888, por esses dias. Como diz o pastor Samuel Ramos, como diz o pastor Walter Veit, como diz o nosso pastor presidente da Igreja Adventista do 7º dia, Ayrton Kuller. Não lembro o nome do homem agora. Presidente mundial da igreja. Os quais ele revelou aos profetas. Deus fala aos profetas, ouça os profetas, leia a Bíblia. Eu estava vendo ontem um shortzinho, uma imagenzinha de 3 minutos. Pesquisas americanas mostraram com provas que quem lê a Bíblia 3 vezes ou mais por semana escapa de todos os riscos, a maioria deles, das doenças psicossomáticas, estresse, vícios. Um vício que é muito corrente no mundo hoje, que ninguém acha que é vício, tá tudo bem. Em pornografia. Meu amado, as populações estão pobres, mortas, falidas, por causa da pornografia. Se você é adulto hoje, tem 50, 60 anos, você provavelmente teve algum período de vício em pornografia. Mas a miséria não é tão grande quanto está acontecendo agora com os nossos jovens. Meninos de 10, 20 anos, viciados. Em pornografia barata, gratuita aqui na rede. Quando eu era jovem, tinha 20 anos, não, 18. Quando eu comecei, aí eu podia ver pornografia. Eu não tinha dinheiro para comprar, graças a Deus. Eu vi uma coisa ou outra de um colega. Quando fiz 18 anos, fui ver filme de mulher pelada pela primeira vez. Graças a Deus eu não gostei. Achei muito estranho aquilo. E Deus me preservou desse mundo. Nunca, nunca. Nunca me envolvi com o consumo dessas mídias
Lembra da febre dos vídeos cassetes? Graças a Deus eu fiquei preservado disso. Deus me protegeu. Hoje com 56 anos. Tudo que eu sei de pornografia foi o que eu consumi da pandemia pra cá. Queria dizer que eu tava preservado como estava até a pandemia, mas infelizmente a pandemia causou males a muita gente, inclusive a mim. Mas eu não tenho vício. Eu nunca entrei em sites de pornografia. Tem um site muito famoso aí, não vou nem repetir aqui para que você não vá atrás procurar. Eu ouvi uma jovem falando sobre esse site e eu nunca tinha ouvido. Eu sei que tem uns meninos jovens que me assistem. Por favor, fuja da pornografia. Ela tá aí barata na internet, de graça. Mas fuja, fuja, fuja. Comece a ler esses livros que eu estou publicando. Publicando não, eu estou propagando. O livro A Chave da Virada vai te ajudar muito. E a pesquisa disse que a leitura 3 vezes, 4 vezes por semana vai te livrar desse vício. Meu amigo, desliga o computador, desliga a televisão, joga o celular fora. Bom dia, meu jovem. Deus fala na pessoa de Jesus que se o seu olho está te fazendo ir para a perdição, tire-o e jogue fora. O que é o seu olho hoje? Seu olho é o celular. O seu celular está te prejudicando, meu amigo? Tira os aplicativos das redes sociais. Tira, tira, tira. Se você não consegue acessar só os videozinhos bons como esse, tira o aplicativo do YouTube também. Vai ser uma pena te perder, mas fica um período sem redes sociais. Fuja da pornografia, meu irmãozinho. Você é velho, tem 50, 60 anos, está estragado, tudo bem. Mas o estrago não foi tão grande quanto o que aconteceu com os nossos jovenzinhos que hoje têm 15, 20 anos. Meu Deus do céu, grande Pantocrator, tenha misericórdia da nossa juventude. Algumas histórias importantes são bem evidentes como tipos dos eventos finais, porque o Novo Testamento se refere a elas especificamente ao descrever os eventos dos últimos dias. A história de Sodoma, Gomorra, o dilúvio e assim por diante. As grandes catástrofes, como o dilúvio, elas acontecem de certa forma como bênção do céu. Então vai haver a inversão magnética. 90% de nós morreremos. Mas quem sabe o Senhor já não intervém agora, antes dessa inversão térmica, eletromagnética, e nós sejamos transformados e trasladados para o céu. Porque os governos do mundo querem colonizar um outro planeta para a gente se livrar desse risco. Mas não está na mão dos homens resolver isso. Está na mão de Deus, o grande Pantocrator, o vigia das pessoas. Essas histórias exigem reflexão, exigem estudo mais aprofundado para extrairmos delas as verdades que recebemos da palavra de Deus. É o que nós vamos ver essa semana. Nas próximas semanas, vamos examinar histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre eventos como a segunda vinda de Cristo, sobre o juízo investigativo, sobre a crise final e muito mais. E em meio a tudo isso, Cristo é o grande centro, o grande leão zero, pois ele deve ser o fundamento e o objeto final de todos os nossos empreendimentos proféticos. Jesus é o Papa Leão Zero. Esse é o leão de Judá, que quando você olha para ele, João se virou e olhou, ele viu o leão rugindo, mas não era um leão, era um cordeiro.
um cordeiro rugindo, um cordeiro irado contra aqueles que destroem a terra. É esse leão que vai interferir agora. E nós vamos ver essa semana essas catástrofes que são alusões aos eventos finais que ocorrerão nos nossos dias. Eu falo isso sem medo de errar, porque Paulo falava nos nossos dias. Então nós temos que repetir isso, nos nossos dias. Os santos mortos ressuscitarão nos nossos dias. Jesus aparecerá na nuvem. Jesus aparecerá em glória. Os nossos queridos serão ressuscitados. E nós, os santos vivos, seremos transformados em corpo espiritual nos nossos dias. Entre o ano jubileu 25 até o ano 31. Eu tô falando isso porque um pregador famoso ousou falar isso. Se ele é famoso, é doutor e falou, por que eu, leigo, não posso? A interferência de Cristo acontecerá agora, no ano jubileu. Pronto! As profecias apontam para o ano 25. As profecias de Deus. O projeto 2025 americano. Gente, se isso não for dica profética, não existe mais. A bola foi cantada por esse Walter Veit aí. Ele falou no ano passado, em 24, 23, que esse projeto 25, se germinasse, seria a culminação dos tempos. Claro, ele não falou assim, eu estou falando exageradamente, para você perceber quão importante é o tempo que estamos vivendo. Pelo amor de Deus, o vigia das pessoas, o grande pantocrator, o Criador, volte-se para Deus, leia a Bíblia diariamente. E falando em ler a Bíblia, ouça a leitura dessa semana, anote aí para você. Quando assistir o vídeo já sabe, já tem as leituras feitas. Apocalipse 6, 12 a 17. Leia o Apocalipse 12 inteiro. Aliás, Apocalipse 6, 12 a 17. Achei que era Apocalipse 12. Me empolguei. Mateus 24, 36 a 44. Leia todo Mateus 24. Que é a profecia mais moderna que Jesus fez para os nossos dias. Pedro falou, Senhor, o que vai acontecer? Fala. Ele falou. Vai acontecer daqui a pouco com vocês em Jerusalém. Vai acontecer daqui a pouco com vocês no fim dos tempos, dos últimos dias. Gênesis 1 a 8, 2 Pedro 2, 4 a 11, Gênesis 18, 17 a 32, Daniel 7, 9 a 10. Quando eles mandam ler Daniel, leia o capítulo inteiro, não leia só o 7, leia o 1, o 2, o 3. Ó, leia o 1, o 2. Depois você passa para o 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós não estamos em tempo de brincadeira. A Bíblia precisa ser pregada, falada, lida e transmitida a todos os povos. Não é brincadeira. O fim chegou. Não é que virá o fim. Será que vai haver uma catástrofe natural? Não é será. Vai haver. Todos os povos da terra serão subjugados. E somente aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único Senhor, Deus, protetor, pantocrator, eu grande eu sou, só esses vão resistir, vão sobreviver.
o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz. Porque aqui está muito frio.